Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto, para aqueles que não me conhecem. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a inveja. A inveja. Muito bem, é isso mesmo. Sobre a inveja, um tema forte, um tema que muitas vezes as pessoas evitam falar abertamente, mas hoje nós vamos abordar sobre a inveja. Nós não vamos falar apenas da inveja do ponto de vista humano, social, mas nós vamos abordar do ponto de vista cristão, do ponto de vista da religião cristã. O que a Bíblia nos diz sobre a inveja, ok? Então, você que já conhece o nosso trabalho, já vai dando like, aperta o sininho e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Você que não é inscrito, inscreva nesse canal. O canal chama Propósito Sem Opressão. Tem muitos vídeos aqui falando de diferentes temas sobre o cristianismo, ok? Então, inscreva, aperta o sininho, ok? Encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Não deixe de encaminhar. Tem gente, com certeza, que esse assunto vai poder ajudar, vai poder levar luz, ok? Então, não retenha com você, encaminhe para mais pessoas, ok? Muito bem, então vamos lá para o nosso tema de hoje, a inveja. Muito bem. Bom, sem demora nós vamos colocar dessa forma. Normalmente, muitas pessoas evitam falar desse tema abertamente, porque é um tema constrangedor e é um tema pesado, ok? Além de ser constrangedor e pesado, é um assunto que normalmente os outros, quando forem tratar, eles sempre tratam do ponto de vista de vítima, tá? É sempre o outro que tem sentimento de inveja em relação a ele, ok? Nunca assumimos que é um sentimento também que pode sair da gente. Entretanto, a inveja é um sentimento pessoal, um sentimento humano e, infelizmente, um sentimento humano que muitas vezes acometem até pessoas ditas cristãs. Até nós cristãos, ok? Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, qual a perspectiva, como é que a Bíblia aborda essa questão de inveja no meio do seu povo, ok? No meio do povo de Deus, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar. Quando normalmente nós falamos sobre inveja, nós normalmente apontamos o outro como apenas o outro que tem sentimento de inveja, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro. Nunca nós assumimos. E quando nós descobrimos que nós temos essa dificuldade, nós não falamos, ok? Nós não falamos. E principalmente no meio cristão. Está falando mal de cristão? Eu sou cristão, ok? Então estou falando aquilo que acontece no nosso meio também. Normalmente, quando nós falamos de inveja, parece que nós estamos falando, lá fora, na sociedade, no mundo, as pessoas são assim e tal, como se não tivesse inveja no meio cristão. Só que a Bíblia vai mostrar para a gente que existe sim inveja no meio cristão. A Bíblia vai abordar várias vezes, a Bíblia está cheia de passagens falando sobre inveja, inveja, inveja e inveja, ok? Então, é um sentimento, infelizmente, que está na sociedade. É um sentimento humano, de forma geral, portanto, está no meio do povo de Deus. Então, vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre isso, ok? Então, como nós colocamos aqui, ele existe sim, e nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, tá? Então, ela existe e lidamos com ela diariamente. Ela não existe só fora, existe na casa de Deus, no meio do povo de Deus, existe lá fora, existe o nosso ambiente de trabalho, no meio da família, ele existe. E nós lidamos o tempo todo com ela, desde o início da existência humana, desde o início da sociedade humana, desde o início de Gênesis até hoje. Lá em Gênesis sempre nós vamos ter condutas, comportamentos que mostram que o próprio povo de Deus, ele em algum momento da história ali da sociedade histórica de Israel, em toda a sociedade humana sempre existiu inveja. E isso vai levar a tragédia enorme no meio da família, no meio da sociedade, ok? De forma geral, ok? Então, sempre existiu inveja.
sempre existe, aliás, existe e sempre vai existir enquanto existe ser humano, porque é um sentimento próprio do ser humano, infelizmente, ok? Bom, primeiro, antes de continuarmos, o que significa inveja? Bom, inveja é um sentimento de profundo descontentamento ou de desconforto daquilo que uma pessoa tem ou aquilo que uma pessoa é. Novamente, a inveja é um sentimento de profunda ou de profundo descontentamento daquilo que uma pessoa tem ou daquilo que uma pessoa é. Aquele sentimento profundo que é despertado quando nós sentimos desconforto, ficamos descontentes, vendo aquilo que uma pessoa conquistou e eu ainda não, e, sobretudo, determinadas qualidades, determinada forma de ser que uma pessoa é e eu não sou. Então, acaba despertando em pessoas que têm problemas consigo mesmo esse descontentamento profundo. Ok? Bom, o que a Bíblia vai falar sobre isso? A Bíblia vai falar o seguinte, em várias passagens, certo? No livro Provérbio, no capítulo 14, versículo 30, diz que a inveja é podridão dos ossos. Ele vai dizer que a inveja é podridão de ossos. A inveja apodrece os ossos. Olha só o nível onde a Bíblia coloca a inveja. É um sentimento de tão ruim que é, de tão feio que é podridão de ossos. Ou seja, seca qualquer coisa. Ele seca qualquer coisa viva, qualquer coisa que movimente, um sentimento, pior sentimento que um ser humano pode ter dentro dele. É inveja. Por isso que as pessoas não tratam esse assunto abertamente. As pessoas evitam de tratar esse assunto, principalmente quando ele percebe que ele tem sentimento de inveja. E quando ele aborda, sempre aponta o outro. Situação é o outro que tem, o outro que manifesta em relação a mim, em relação às minhas conquistas, em relação à minha pessoa, mas nunca admitimos que nós temos esse sentimento feio, esse sentimento pesado, esse sentimento constrangedor. Nunca admitimos. Ok? Então vamos continuar para ver o que a Bíblia vai nos instruir em relação à inveja. Então nós vimos aqui no Provérbio 14, versículo 30, de que a inveja é podridão dos ossos. Olha o nível onde a Bíblia coloca a inveja. A Bíblia ainda continua dizendo o seguinte, ele diz para nós o seguinte, lá no livro de Gênesis, que por causa da inveja que Caim mata o seu próprio irmão Abel. Porque Abel tinha uma postura que agradava a Deus, e ele tinha um coração liberal, um coração limpo, bondoso, ofertava o melhor dele para Deus. Enquanto Caim, contrário a todo esse tipo de comportamento, todo esse tipo de perfil, o que ele fez? Isso foi gerando amargura, sentimento de desconforto, de descontentamento, daquilo que seu irmão é e da atitude do próprio irmão. Então, o que a Bíblia diz que Caim fez? Caim matou o seu próprio irmão. Olha o nível onde a inveja leva um ser humano. Olha o destino que a inveja nos leva. Então, a inveja levou Caim a matar o seu irmão Abel. Eu pergunto para você, e hoje? O que a inveja continua fazendo com o povo de Deus? Nós estamos falando aqui na Bíblia, povo de Deus. Nós estamos falando aqui de povo de Deus. Um irmão matou o outro por conta da inveja. Se isso acontece no meio do povo de Deus, o irmão matando o outro por conta da inveja, imagina o que acontece no meio do povo de Deus contra aquele que não é seu irmão de sangue. O que acontece contra aquele que não é meu irmão de sangue? Olha só o nível. Se isso aconteceu no passado, hoje, o que acontece no meio do povo de Deus, sobretudo aqueles que não são irmãos de sangue? Então, deve acontecer coisas piores. Presta atenção e vem comigo, ok? Também, a Bíblia fala para nós, ainda no livro de Gênesis,
que, por conta da inveja, os irmãos de José venderam ele para o Egito. Quiseram, na verdade, matar ele, mas acharam melhor vender o irmão para o Egito. Próprios irmãos. Não, gente, nós não estamos falando de pessoas comuns. A Bíblia está falando de filhos de Jacó, que venderam o próprio irmão. Quem são esses filhos de Jacó? Não eram qualquer pessoas. Eram pais de 12 tribos de Israel. São pais da nação de Israel. Que, por conta da inveja de quem o irmão é, então eles vão decidir matar o irmão, só que discutindo entre eles, acabaram vendendo o próprio irmão para um povo distante, para o Egito. Olha só, novamente, o que a inveja faz com o povo de Deus. Nós estamos falando aqui do povo de Deus. Gente de casa. Próprio irmão de casa decide vender o irmão. Próprio povo de casa, irmãos de sangue, decide matar o outro. E matou o outro. Com filhos de Jacó, resolveram vender o irmão para o Egito. Ok? Inventaram toda trauma, inventaram toda trauma, desculpa. Eles inventaram toda uma história, enganaram o próprio pai, que o irmão foi morto. Olha só o nível onde a inveja nos leva, ok? Você vai entender por que nós estamos falando sobre isso. Talvez em nenhum momento da história é necessário falar de inveja como momentos que nós vivemos, ok? Então vamos continuar. Durante o ministério de Jesus, o que os evangelhos sempre nos faz entender? O evangelho sempre nos mostra que, durante o ministério de Jesus, os fariseus, doutores da lei, os religiosos da época, aqueles que acham que eles são donos da situação, eles são outorgados com a lei, eles são donos da lei, donos do ministério, donos do relacionamento com Deus. Eles achavam que relacionamento com Deus é propriedade privada. Relacionar com Deus tinha que passar por eles. Deus não podia escolher um salvador. Tanto é que eles ficaram bitolados na religiosidade, bitolados nessa coisa de que isso pertence a gente, o ministério, relacionamento com Deus pertence a mim, pertence a gente, porque afinal das contas nós somos liderança aqui da sociedade, liderança clerical da sociedade. Eles, por inveja, decidiram acusar falsamente Jesus e o mataram na cruz. Olha o nível onde a inveja nos leva. Vocês estão entendendo? Então, a inveja é podridão dos ossos, a inveja mata, a inveja destrói uma família, a inveja levou irmãos, não eram qualquer pessoas, nós estamos falando pais da nação de Israel, decidiram arquitetar uma história, decidiram montar uma trama e venderam seu irmão para o Egito. Jesus veio e ele veio exercer seu ministério longe de uma turma, uma classe de pessoas que se julgam guardião das boas práticas, guardiãos da religiosidade, guardião do relacionamento com Deus. Só que Cristo veio, eles nem perceberam, por inveja, crucificaram ele, acusaram primeiro falsamente, crucificaram ele, ele ressuscitou, foi para o céu, eles nem perceberam, porque a inveja, além de matar, secar os ossos, ele cega qualquer pessoa, ok? Porque a inveja é um sentimento profundo de descontentamento ou de desconforto daquilo que uma pessoa conquistou ou daquilo que uma pessoa é. Então, quando eu não sei lidar com isso, quando isso me fere, porque tem alguma coisa errada. Gente, quantos de nós fomos mortos espiritualmente? Quantos na casa de Deus, quantos no meio do povo de Deus são mortos, são feridos, são destruídos, são vendidos para o Egito por conta da inveja?
por conta da inveja. Você tem noção? Quantas famílias estão desajustadas? Quantas famílias são feridas? Quantas famílias estão destruídas por conta de puro sentimento da inveja? Quantos ministérios estão em decadência por conta da inveja? Quanta comunidade do povo de Deus está desestabilizado, desestruturado por conta da inveja? Quantos ministérios, onde placas entre placas de ministérios entram em contenda por conta da inveja, porque o outro está crescendo, outro está fazendo aquilo, está arrebanhando mais gente, está fazendo dessa forma, está explodindo, eu não e tal. Então instala-se a inveja. Quantas famílias, quantos povos de Deus, quanta gente que Deus chama com talento, mas nós, por conta da inveja, nós destruímos o ministério, destruímos chamado dos outros, destruímos pessoas, invejamos e montamos um monte de mentira, monte de acusação, monte de desculpas farrapadas, monte de calúnia, difamação, mentira em relação a algumas pessoas, em relação a uma família, em relação a um determinado ministério, porque nós temos inveja dessas pessoas. Quantas pessoas? Sabe qual desculpa que normalmente nós usamos? Depois, no final aqui, eu vou falar para vocês quais são os sintomas de inveja na nossa vida, ok? Então, por causa da inveja, muitos religiosos acusaram falsamente Jesus durante o ministério de Jesus e o mataram no madeiro da cruz. E hoje, isso não existe mais? Meu irmão e minha irmã, hoje é pior. Nós usamos, sabe quantas desculpas para disfarçar a nossa inveja? Usamos desculpa porque o cara não é como a gente, não anda como a gente, não veste como a gente, não faz coisas como a gente, não é parecido com a gente, não é assim, não vai para o mesmo lugar com a gente, porque ele faz coisas do seu jeito, porque é diferente da gente. Tudo isso é sentimento de inveja. Ou invejoso. Ninguém vai ser igual a você. Deus chamou cada um com suas características, com seus aspectos próprios, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, e arregimentou pessoas de diferentes lugares do mundo, diferentes tipos de matizes pessoais, para que eles compõem o corpo de Cristo e possam servir a Deus. É assim que Deus chama cada um. Chama cada um do seu jeito de ser, transforma, muda, e Deus vai usar com sua particularidade, porque ministérios pessoais são particulares. Todos nós temos um chamado comum, que é o ID, evangelizar, fazer discípulos, mas dentro disso nós temos um chamado específico para cada um, e cada um vai preservar a sua personalidade, seu jeito de ser. Ninguém vai ser igual a você. Chamado de Deus não é como eu quero, e não é nem como você quer, é como Deus quer. Por isso que Deus valoriza a particularidade. Deus fez cada um do jeito que ele é e comissionou cada um para que cada um viva o seu ministério e cumpra o ID. Nunca ninguém vai ser igual a você. Sabe por que não vai ser igual a você? Porque você não tem nada que possa oferecer para ninguém. Ninguém quer ser igual a você. Imagina se todo mundo for que nem você, meu amigo. Imagina se alguém for igual a você. Esse mundo estava arruinado. Ninguém vai ser como você. Ninguém quer ser que nem você. Então, nós usamos um monte de desculpa para matar nossos irmãos, mesmo na casa de Deus, mesmo no meio do povo de Deus. Irmão, se você tem esse sentimento, lança fora agora. Lance esse sentimento fora, peça perdão para Deus e comece a sua caminhada, que Deus tem muito mais para você, como também tem muito para os outros. Deus te abençoe, você que nos assistiu até aqui. Dá um like, aperta o sininho e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. E até mais.